Olá, bem-vindo ao nosso encontro semanal do estudo da Bíblia através deste guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos na 10ª lição. Como andam os preparativos para a aquisição do próximo manual de estudo? Vamos adquirir para que nós possamos continuar aprendendo na Escola de Jesus Cristo. Como você passou a semana? Passou bem? Espero que você tenha sido afagado pelo nosso grande Deus em todas as circunstâncias pelas quais você passou. Nós vamos nesse momento fazer uma oração. Querido Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tuas misericórdias e agradecemos pela vida de cada irmão aqui deste canal. Que o Senhor atente continuamente para as nossas necessidades e louvamos o teu nome por tua grandeza e salvação. Ilumina-nos com teu Espírito em nome de Jesus. Amém. A lição de número 10. A aliança e o modelo. E nós temos aqui o acampamento iluminado pela presença do Senhor. Então aqui Deus desceu neste lugar para habitar com o seu povo. A lição vem falar para nós que Deus pediu para Moisés construir um santuário, porque Deus gosta de estar com o seu povo, de se relacionar conosco. Ali antes do pecado, no Jardim do Éden, pela viração do dia, todos os dias vinha Jesus falar com o casal. Vinha Jesus comungar com eles. Vinha Jesus estar presente com eles. E o pecado entrou no mundo. E Deus veio atrás de nós. Porque Deus quer se relacionar conosco constantemente. E o verso da lição vem dizendo: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo, melhor dizendo, respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. O Senhor desejava estar com o seu povo e habitar no meio dele. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com ele, em relacionamento. Relacionamento se constrói com tempo e dedicação. Em termos práticos, como nós nos relacionamos com Deus? Hoje nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra, estudando a Bíblia, orando, testemunhando desta graça salvadora que nos alcançou. Em conexão com Deus, nós seremos capacitados a nos conectar uns com os outros, a nos relacionarmos uns com os outros e testemunharmos sobre as realidades do céu. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Tanto que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, eu e você. Paro aqui para te perguntar e para te convidar ainda. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E vamos continuar conectando almas, conectando pessoas com o nosso grande Deus, o nosso amado Salvador. A lição de domingo, o livro e o sangue. Êxodo, capítulo 24. A lição desta semana, ela vem passeando, pelo livro de Êxodo, nos capítulos do 24 até o 31. E a lição de domingo vem falando sobre o livro e o sangue. Êxodo, capítulo 24, de 1 a 8. Quais funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e o seu povo? Nós vimos aqui na introdução da lição sobre a importância dos relacionamentos e que o Deus da Bíblia é o Deus que se relaciona com o seu povo. A comunicação no relacionamento é fundamental para que haja uma comunhão saudável. Assim, nós nos comunicamos com Deus, como já foi dito, através da Bíblia, ao estudarmos a palavra. E vale ressaltar que é interessante a gente estudar a Bíblia, vários capítulos, mas Deus preza pelo entendimento daquilo que nós estamos estudando. Não é saudável você estudar 2, 3 capítulos e não retirar daquela leitura nenhum ensinamento para a sua vida. Se nós estudarmos um verso, ou 2 versos, ou 10 versos, ou um capítulo, e dele nós tirarmos um entendimento para a nossa vida espiritual, para a nossa reflexão, para a aplicação dessa mensagem na nossa vida, isso é de muito proveito. Então, vamos ter tempo e tempo de qualidade com o Senhor.
Deus, na sua palavra, ao estudarmos, ele fala conosco, assim como ele falou com os israelitas. Quando nós estamos ouvindo Deus por meio da Bíblia, o nosso coração manifesta e decide obedecer tudo o que está escrito. Assim como os israelitas, nós, ao estudarmos a esta palavra tocar no nosso coração, nós falamos também, assim como eles, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Senhor, me ajuda a depender mais de Ti. Senhor, refreia a minha língua quando eu estiver diante de certas situações, diante de certas pessoas. Quando a gente está estudando a Bíblia, a gente fala, a gente sente isso e a gente quer colocar em prática. Então a gente fala como os israelitas, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Só que por nós mesmos não conseguimos obedecer. Nós precisamos de Cristo. Ali, quando o sacrifício era feito, que aquele sangue era derramado, era aspergido, aquele sangue, ele foi aspergido sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Jesus, Israel, naquela época, seria capaz de seguir as instruções de Deus. Nós também, da mesma forma. A nossa natureza, ela é frágil, vulnerável, completamente pecaminosa. Para fazermos o bem, precisamos receber ajuda do alto, ajuda que vem de Deus, de sua palavra e da ação do Espírito Santo em nós. Hoje nós precisamos muito mais da pessoa do Espírito Santo, para que Deus complete em nós a obra que ele começou. A lição de segunda-feira, vendo a Deus. Êxodo 24, de 9 a 18. Que experiência extraordinária foi vivida por Israel, pelos líderes de Israel naquele momento? Os líderes de Israel, 73, viram a Deus, comeram e beberam com ele. Mas como assim? Vamos compreender melhor essa situação. Após Moisés falar com todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, e o povo responder que fariam tudo o que o Senhor tinha dito, Deus então convida Moisés. Convida Arão, seus filhos Nadab e Abiú e 70 anciãos para encontrá-lo lá no monte, no alto do monte, numa parte mais alta do monte. Enquanto isso, o povo, ele ia ficar embaixo, ali ao pé do monte, adorando ao Senhor. Deus chamou estes homens que ajudariam Moisés no governo de Israel. Colocou então Deus sobre eles o seu espírito e os honrou, dando-lhes uma visão de seu poder e grandeza. Juntos com Moisés, esses 70 anciãos foram chamados para selar a aliança através de uma refeição. Deus preparou o ambiente, porque era uma ocasião especial. Comer juntos era outra forma de selar a aliança. Provavelmente, o próprio Senhor quem preparou aquele banquete. Ao aproximar-se, Deus desejava revelar mais plenamente quem Ele é. Eles não viram a divindade, mas sim a glória da presença de Deus. Depois dessa refeição, Deus chamou Moisés e Josué para que subisse um pouco mais o monte. Tendo eles subido, uma nuvem cobriu o monte. Durante 6 dias, a nuvem cobriu a montanha como sinal da presença especial de Deus. Durante esse período, Moisés permaneceu à espera de um chamado à audiência com o Altíssimo. O que Deus falaria com ele? Durante 6 dias, Moisés ficou esperando a manifestação audível de Deus. Ele obedeceu a ordem de subir e teve a sua paciência e obediência provadas. Durante o silêncio de Deus, Moisés não ficou cansado de esperar, nem abandonou seu posto. Durante o silêncio de Deus, Moisés usou o tempo para preparar-se, para fazer exame da sua consciência. Durante esses 6 dias de silêncio, Moisés dedicou sua vida a Deus, examinando o coração, meditando, orando, de modo que estivesse preparado para comungar diretamente com o seu Criador. No 7º dia, que era o sábado, o silêncio foi rompido. Moisés foi chamado para dentro da espessa nuvem. Imagine essa escalada de fé,
de paciência, de espera, a nuvem se abriu à vista de todo Israel e a glória do Senhor irrompeu semelhante a um fogo devorador. Patriarcas e Profetas, página 263. Para a nossa reflexão, eu pergunto para nós, o que eu e você, o que nós fazemos quando Deus não responde? O que nós fazemos quando o silêncio de Deus predomina? Eu cheguei à conclusão, pelo entendimento aqui da espera de Moisés, eu cheguei à conclusão que durante o silêncio de Deus, nós devemos adorar. Adorar quando a dor te consome. Eu não sei qual problema você está passando. Se Deus está em silêncio para você, mas eu te digo, adore. Adore no silêncio. Adorar a Deus acima de tudo. Eu já passei uma fase na minha vida, há 5 anos atrás, na morte do nosso filho, deste menino aqui, ó, dessa foto aqui, João Pedro. O silêncio de Deus chegava a ser ensurdecedor, mas eu escolhi adorar. Eu escolhi passar pela fornalha, adorando a Deus, examinando o meu coração, refletindo na minha vida e perguntando para Deus o que Deus queria de mim, que propósito era, para qual propósito era tudo aquilo. E se eu estava sendo trabalhada nesse silêncio de Deus para a sua obra que Ele me usasse. Aqui estamos para a glória de Deus. Aprendamos com o exemplo de Moisés. Passemos pelo processo de espera, examinando a nossa vida e não a vida alheia. Vamos parar de examinar a vida do outro e examinar a nossa própria vida, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, o silêncio de Deus dói, mas não mata. Aprendamos essa experiência. Terça-feira, há poder para obedecer. Como nós, seres fragilizados pelo pecado, podemos obedecer às palavras e estatutos do Senhor? Aquilo que Israel disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Como nós, sendo pecadores, falamos que vamos obedecer em tudo, e é isso que Deus quer de nós. Deus sabe da nossa condição de pecadores, sabe que por nós mesmos é impossível andarmos em obediência à sua lei. Então, como a obediência acontece em nossa vida? Ezequiel 36, dos versos 26 a 28, a lição trouxe esse texto. E então, como a obediência acontece em nossa vida? A lição nos trouxe esse entendimento de que, primeiro, a obediência é dom de Deus. Já viram, meus irmãos, que tudo vem de Deus? Que tudo vem de Deus? A obediência é dom de Deus. A obediência é obra de Deus. O que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer. Se Ele nos pede obediência à sua lei, à sua palavra, aos seus estatutos, Ele, por consequência, vai nos capacitar a obedecer. Ezequiel diz que somente Deus pode realizar um transplante espiritual em nosso coração. Mudar a nossa natureza pecaminosa em natureza espiritual, só Deus faz quando nós decidimos segui-lo e escolhemos nos render a Ele. Momento a momento, dia a dia. Só quem pode mudar essa natureza é Deus. Mas para mudar, você, nós precisamos escolher, decidir a nos render a essa transformação que vem do alto. Por isso, o transplante acontece na mesa de cirurgia da contemplação de Cristo. Nós estamos contemplando a Cristo? É contemplando a Cristo que o egoísmo, que tanto domina o nosso coração, ele se torna repugnante e é expelido pelo poder de Deus. É na contemplação de Cristo Jesus. Olhando para Jesus, vivendo como Ele viveu, almejando um caráter transformado. E Deus vai implantando a natureza espiritual em nós cada dia mais, para sermos mais parecidos com Ele. A quem temos contemplado na maior parte do nosso tempo?
a quem temos nos submetido em nosso viver diário. Lembre-se, Cristo jamais abandonará a alma por quem ele morreu. Graças a Deus, nós não somos deixados sozinhos. Vivamos em contato com Cristo vivo, para que tenhamos o coração transformado, submisso e obediente. Quarta-feira, no meio do seu povo. No meio de seu povo. A pergunta 4. Quais importantes verdades práticas e teológicas são encontrados em Êxodo 25, de 1 a 9? Deus aqui ensinava por vários meios, e um deles era o santuário. Deus tirou o povo do Egito, Deus deu a lei, e Deus queria que essas pessoas colocassem os seus ensinos na prática, mas para que ficasse mais fácil para eles colocarem esses assuntos, estas leis na prática da vida deles diário, mas para ficar mais fácil deles fazerem isso, Deus disse que ia habitar no meio deles. Que coisa linda, né? Deus tem habitado no meio da tua vida, no meio da minha vida. E ali então, Deus queria ensinar por meio do santuário verdades eternas. Por meio do santuário, Deus estaria pessoalmente presente com seu povo, o que é o grande objetivo da aliança, relacionamento. O grande objetivo da aliança feita por Deus é que Ele conosco nos relacionemos a cada dia. O Senhor queria que seu povo fizesse um santuário para que Ele habitasse no meio deles. Deus não precisava do santuário para estar ou habitar com seu povo, não é verdade? A presença de Deus já estava ali com eles o tempo todo, através daquela coluna de nuvem e de fogo, não é? Mas Deus queria uma manifestação maior, para que o povo entendesse que eles não estavam sozinhos, abandonados. O livro todo de Êxodo vai falar sobre a presença de Deus com seu povo. Santuário ou tabernáculo era o centro da salvação para Israel. Era ali que o plano da salvação era revelado de maneira que eles entendessem, para que eles compreendessem como seria o resgate futuro por meio de Jesus Cristo. Tudo o que acontecia ali apontava para o sacrifício de Cristo Jesus, apontava para Jesus Cristo. O santuário ensinava as verdades da justificação, que nós somos salvos mediante a fé, e essa fé vem de Deus, e a salvação vem de Jesus por meio da graça. Também ensinava sobre a santificação e a justificação e o juízo. Cada sacrifício ilustrava a morte de Jesus, o perdão dos pecados e a eliminação futura dos pecados. E junto com os sacrifícios estava a lei de Deus, que é o padrão da justiça divina. Ali no deserto, Deus habitou no meio do seu povo. No Novo Testamento, Cristo também habitou com o seu povo. Deus conosco, Deus esteve no acampamento humano. Deus veio, estendeu sua tenda ao lado das tendas dos seres humanos para que pudessem viver entre nós e nós pudéssemos nos familiarizar com seu caráter e vida também. Só quem de fato habita conosco nos conhece as nossas dores, as nossas necessidades e fraquezas. Por Jesus ter vindo habitar no meio da humanidade, Ele conhece muito bem os nossos dilemas humanos, as nossas dores, fracassos e fraquezas. E por isso Ele não vem nos condenando, Ele vem nos ajudando, nos erguendo, nos estendendo a mão para que nós nos levantemos e, dadas as mãos com Ele em relacionamento, nós prossigamos em vitória de fé em fé. Não estamos sozinhos em nossa jornada para o lar. O Consolador habita conosco. Quinta-feira, cheios do Espírito de Deus. Nos capítulos 25 a 31 estão registradas as instruções para a construção do santuário, as instruções sobre a mobília do santuário, as instruções sobre a confecção das vestimentas do sacerdote e do sumo sacerdote, como conduzir também a dedicação dos sacerdotes levitas que serviriam no tabernáculo e iriam liderar a nação na adoração ao Deus do céu. A pergunta 5, Êxodo 31. Que assistência especial foi dada por Deus para que todos os detalhes do tabernáculo fossem preparados e construídos de forma bela e adequada? Gente, Deus é o Deus do belo, porque a criação, gente, é lindo demais. Mesmo com tantos anos de pecado, de sofrimento,
A gente contempla a natureza, tem lugares que parece que ela é intocável, e a gente sabe que não é. Deus preza pelo belo. E a lição nos diz que Deus chamou homens, e Deus encheu esses homens com seu espírito. Deus capacitou esses homens para tarefas que precisavam ser cumpridas. Assim como aqueles homens tinham uma tarefa especial para desempenhar ali na construção do santuário, Deus também nos chamou, nos capacitou para uma tarefa especial. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma tarefa a ser cumprida no plano da redenção, no sentido de sermos colaboradores de Jesus em compartilhar as boas novas do reino. O mesmo Deus que os chamou, chama a cada um de nós para uma obra especial. Para o cumprimento dessa obra, Deus quer também nos encher com o seu Santo Espírito para sermos capacitados, habilitados e revelarmos o seu amor. Ao nos aproximarmos dos homens e em nosso trato diário, falar palavras que levem pecadores a Cristo, Deus quer nos capacitar para que no nosso trato diário, ao nos aproximarmos das pessoas, as palavras que saiam dos nossos lábios, do nosso coração, toquem vidas para o reino de Deus. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo, para ser uma alegria e uma bênção para os corações humanos. Irmãos, o céu anseia derramar o Espírito Santo para nos encher, para que nós revelemos Deus à humanidade. O céu anseia isso, nos tornar condutos de salvação, cheios do Espírito. Mas nós não estamos buscando o Espírito. Muitas vezes estamos buscando as coisas terrenas que ficarão aqui nesse mundo, mas não estamos priorizando o batismo do Espírito Santo, que é quem vai nos capacitar a sermos testemunhas em todos os lugares nos quais Deus nos enviar. A começar dentro das nossas casas, na nossa vizinhança, até atingir os confins da cidade em que nós moramos. Nesse capítulo aqui que nós vimos, o capítulo 31, também o sábado é apresentado como um ponto importante. É dito que o sábado é sinal de Deus que santifica os fiéis. O sábado nos lembra de que Deus é o Criador, Redentor e que também Deus é santo. Assim como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, o sábado também é um sinal que deve distinguir o povo de Deus que saiu do mundo, que sai do mundo para entrar no repouso celestial. De que forma nós estamos guardando o dia do Senhor, que é o sábado? O sábado é um sinal do relacionamento entre Deus e o seu povo, sinal de que este povo honra a lei de Deus. O sábado também é sinal de Deus como santificador. O Senhor abençoou, santificou o dia de sábado. Então, o poder que criou todas as coisas é o que torna a restaurar a vida própria e semelhança. Para os que guardam o sábado, esse dia é o sinal da santificação. A verdadeira santificação consiste em harmonia com Deus, na imitação do seu caráter. O sábado é o sinal da obediência, aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento, obedece toda a lei. A lição dessa semana nos falou que a aliança, ela existe e que Deus fez um santuário, pediu que construísse um santuário para habitar no meio do seu povo. Hoje, Deus quer habitar em mim e em você, porque nós somos o templo vivo, santuário para a habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje Deus quer se relacionar individualmente com cada filho seu. Deus quer que nós tenhamos tempo de qualidade para nos relacionarmos com Ele, através do estudo da sua palavra, através da oração e do compartilhar do Evangelho do Reino. Qual é a minha e a sua decisão para obedecermos à palavra do Senhor? Deus ainda também quer transplantar o nosso coração de carne,
de pedra no coração de carne. E essa cirurgia espiritual, só quem faz é o Senhor, mediante a nossa humilhação diante dele e aceitação, para que passemos pelo processo da transformação. Às vezes esse processo é doloroso, mas é necessário que nós possamos nos colocar na presença do Senhor e, pelo poder do Espírito Santo, sermos transformados de dia em dia, de fé em fé, até ser assim, dia perfeito de obediência em nossas vidas. Que o Senhor derrame o seu Espírito em nós, transforme-nos e nos faça testemunhar a quem estiver ao nosso lado necessitando conhecer o Deus de Israel. Que o Senhor nos abençoe.